Boa tarde, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Como eu tenho falado nesses casos, o Brasil ele tem respirado e respirado violências contra a criança. Lógico que aqui todo mundo já está mais do que ciente desse caso aqui escabroso. Só que quando a gente vai desvencilhar o caso, a gente começa a imaginar as coisas como mais terríveis dentro de casa se passa com as crianças. Aqui a pergunta que todo mundo fala, essa juíza que deu perdão à mulher que permitiu o filho ser morto, e se fosse o seu filho? Gente, essa aqui é uma pergunta deverasmente infantil, porque pessoas militantes de esquerda com pensamento feminista, elas estão pouco aí se lixando pelos próprios filhos. O que vale é a pauta ideológica delas. São essas mesmas pessoas que elas acham que é certo matar a própria criança. Então elas não entendem as mães que têm amor. Se indagar essa Elizabeth Machado Louro, ela vai dizer que ela não entende a sociedade ter ficado contra ela, ela não entende. Parece aquela cena, por mais que pareça piada, do filme do Street Fighter, do Galhofa, aquele Street Fighter com o Jean-Claude Van Damme, na cena que o M. Bison bota o carro para poder sofrer aquela lavagem cerebral para ele se tornar o branco. E ele vê a imagem de crianças mortas, de guerra, de todas as coisas, ele fica desesperado, horrorizado. E ele pergunta pro Dr. Dalcin, mas por que essas imagens de perturbo deixam assim apavorado? E o Dalcin responde, porque talvez nem todo mundo seja psicopata e assassino como você. O Bison se irrita, segura o Dalcin pelo pescoço e fala que ele se arrisca demais. Parece uma cena galhofa de um filme de um vilão caricato. Mas aí quando você vê essa juíza, ela fazia algo absurdamente todo mundo desaprovar, praticamente como se colocasse ela no patamar de um vilão caricato de um filme, que ele se pergunta, mas por que todo mundo ficou contra mim? Se essa miserável um dia dá uma entrevista no canal, ela vai dizer exatamente isso, que ela sofreu misoginia, ela está sendo odiada porque é mulher, que ela não entende as outras mulheres terem ficado contra a opinião dela, que ela não conseguiu. Aí se alguém responde na cara dela, porque talvez nem todo mundo é psicopata e assassino igual você, ela vai dizer que é um desrespeito a ela, que é uma juíza. Então fazer essa pergunta, e se fosse seu filho, isso é inútil para esse tipo de gente. É inútil para esse tipo de pessoas que já tem um pensamento crato. E aqui vamos ver essa mulher aqui, a mesma. Esse caso aqui é da menina que foi enterrada viva após ser espancada. Eu estou trazendo um parâmetro, porque esses dois casos são iguais. Justiça. Então, quando as pessoas me abordam e eu falo sobre isso, eu falo sobre esse tema, é muito difícil. É muito difícil enquanto vítima, é muito difícil enquanto familiar aguentar tanta, mas tanta injustiça que existe na nossa sociedade. Em qual momento a memória deste filho, desta criança foi honrada? Ele não tá mais aqui para responder, ele não tá mais para dizer aqui o que aconteceu. Apenas um foi condenado e a gente... A motivação, porque o menino foi morto. Segundo os delegados, tudo, quem fez a perícia, tudo, a Monique e o Jair discutiram com briga de ciúme, e de raiva ele foi no quarto e foi espancar o menino. E o que a nojentona fez? Fez nada. Ficou durante alguns minutos ouvindo o menino ser espancado, até o menino perder a consciência. Entre chute nas costas, chute na barriga e soco. E sem contar que na hora ele batia com a cabeça na quina de um móvel dentro do quarto do menino. Por que essa mulher ela não é omissa, mas cúmplice? E omissa, ela sabia que o menino apanhava algumas vezes. Ela podia dizer que não esperava que um dia o cara ia fazer aquela reação. Corria, socorria o menino, levava ainda para o hospital vivo e falaria, ele já tinha batido antes, mas não esperava que isso acontecesse. Galera, ser presa por omissão,
sabia das coisas e denunciou. Isso seria omissão. Talvez ainda daria para salvar o menino. Cúmplice e coautora do crime. Após o menino desmaiar no chão, levou o menino para a cama deles, onde o garoto ficou durante 4 horas, a ponto de o coração acelerar, caso das dores, morrer de infarto, e depois levar para o hospital para fingir que tentou socorrer que o menino morreu lá. Isso é como a justiça ficou, homicídio simplesmente qualificado. Não tem como colocar como omissão. E por isso que a justiça está indo contra esse perdão nojento que aquela Mirupija, aquela Elizabeth Moura deu a ela. A justiça no Brasil inteiro está contra essa mulher. Mas por que está contra essa mulher? Porque quando a gente vai cavando, a gente vê outros casos semelhantes. É uma questão de moral, é uma questão de princípios, é uma questão de defender a criança. Porque se uma pessoa dessa fica presa, uma pessoa abjeta dessa fica solta, perdão, muitos e muitos casos vão se proliferar e muitos advogados cretinos vão pegar a mesma coisa. Vai dormir e permanece com essa sensação no nosso coração de que realmente a justiça ela é extremamente relativa. Então, as pessoas que lutam para isso, é tão difícil até encontrar palavras para a gente dizer sobre isso. Mas eu confesso que durante anos acompanhei esse caso, continuei acompanhando aqui para ver o desfecho disso, porque todo mundo quer ver uma justiça sendo feita, mas infelizmente a gente viu de forma lamentável isso acontecer. Então é exatamente por isso que as pessoas estão descrentes aqui no nosso país. Caso Henry... E estão revoltados e não vão parar enquanto a justiça não voltar atrás. Agora, esse caso aqui é o caso da mãe e o padrasto que espancaram a menina de 5 anos. Por que motivo? Até então, o caso do Henry Borel estava um motivo ainda a gente desconhecia. Aqui, a menina atrapalhava a relação do casal. E chorava. E quiseram bater na garota para dar uma lição. A garota perdeu os sentidos. Embora digam que no caso do Henry, a Monique não participou do espancamento, mas o fato de estar ali um quarto de distância, pegar o menino, botar na cama, ver o garoto não ter um pingo de piedade, de compaixão da criança agonizando, a ponto de morrer, para depois levar no hospital, ela se assemelha a como a própria mãe, que cavou a cova da filha e cimentou. E o mais cruel disso tudo, a menina agonizou porque estava viva ali. Vamos esse caso aqui. O caso dessa menina de Tapetininga, ele não pode ser tratado como uma tragédia isolada. Segundo o Instituto Médico... Isso não é tragédia, isso é crime. Tragédia é a criança andar de bicicleta, desequilibrar, cair no asfalto e um carro passar por cima. Tragédia é uma criança estar brincando de skate, vai lá naquele tubo assim na praça, dá uma pirueta, cai e quebra o pescoço. Isso é tragédia. Tragédia é uma criança que está indo de bicicleta, querer empinar, fazer uma gracinha, perder o controle, cair e vir morrer. Isso é tragédia. Homicídio é homicídio, não é tragédia. É assassinato. Olha que garotinha linda, tadinha. Legal, ela morreu asfixiada porque foi enterrada viva no quintal de casa. Foi uma atrocidade, foi um absurdo. E nós estamos falando, gente, de uma falha sistêmica grave na rede de proteção à infância. Uma criança que sofre uma violência como essa extrema e, para mim, levanta vários tipos. Tem outro caso também de Portugal, da menina Lara, que foi morta pela madrasta, e o pai foi conivente. E a mãe deve estar chorando. É 2 casos que quase chegou a confundir como se fosse o mesmo, mas são diferentes. Então vocês percebem isso que eu tenho falado há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, que no mundo inteiro as crianças estão sendo caçadas sem nenhuma piedade. É claro que a pauta feminista, militante, não liga quando é um menino morto. Mas eu falei isso, eu falo aquele ditado que meu pai sempre diz. O mal do cachimbo é deixar a boca torta.
Vocês não imaginem que o ponto aqui é só porque os canais estão buscando por justiça porque foi um menino morto, não, gente. Um grupo de feministas até pode achar engraçado uma mãe matar o próprio filho. Mas é claro que essa impunidade vai se abranger também quando for meninas mortas. Aí talvez, quem sabe, elas entendam que existe algo para poder se lidar, mas ou talvez não. Porque acredito que para eles o que vale é só a vida da mulher quando é adulta. Eles esquecem que uma menina é criança, um dia vai virar mulher também. Mas a vida da criança não vale nada. Hoje em dia, quem não tiver já 20 anos, no caso mulher, e for mulher, e está protegida, se for adolescente ou criança, você não está protegido. E os meninos também estão. São casos, dois casos completamente malditos e horrendos. Num, o padrasto sozinho espancou o menino com a mãe do lado. Para mim foi coautora. É como se ela estivesse espancando junto. O fato de eles enterrar a criança para ocultar o cadáver. Eles não sabiam que estavam vivas. Azar, problema deles. Tinham que ter pego a criança, ver o pulso, ver se estava respirando. Os dois crápulas. Esses dois aqui são mais horríveis. Não tem como dizer mais horríveis. São horríveis tanto quanto. Não tem como mais horríveis. Esses dois crápulas, eles sabiam que o menino estava vivo, respirando. Deixaram o menino ficar quase como morto mesmo, para levar. Para dar uma alcunha que morreu no hospital e se bobear até querer receber uma indenização porque os médicos não souberam tratar. Em troca de luxo, em troca de boa vida. É de uma nojeira imensa. Não é à toa que a Monique, desde que recebeu o perdão, não sai dentro de casa, está apavorada. Porque ela sabe que vai ser linchada se sair na rua. Aí, aqui, esse caso tem uma dimensão pior. Sabe por quê? Não tem nem como dizer que é pior, gente. É igual, mas sabe? Porque aqui não foi o padrasto que matou e a mãe ocultou. Aqui foi a mãe que matou junto. Nesse caso da menina, foi a mãe e o padrasto que espancaram. Porque aqui, a menina atrapalhava a relação dos dois. Aqui, o menino atrapalhava a relação dos dois. Porque a desgraçada preferiu o luxo de o cara espancar o filho ali para poder não perder a boa vida. Esse caso aqui, não sei nem se o cara era rico também, né? Mas pouco importa. A outra também, que o bebê de 1 ano e 2 meses foi espancado pelo namorado que tinha ciúme do ex, também não era um cara rico, não era nada. Eu me pergunto o que está acontecendo com as mulheres, com as mães desse mundo. Não é toa que os dias das mães vai acabar mesmo. E dessa vez eu não é nem questão da militância, não é nem questão de que não quero usar mais a palavra mãe, tem que ser falando genitora, parideira, tanto faz isso. É que infelizmente chegamos a um patamar no Brasil e no mundo onde o amor da família realmente deixou de existir. Aquele Jeff, aquele cara escroto, vestido de mulher, que diz que o que vocês chamam de família nós chamamos de fundamentalismo, nós vamos acabar com isso, com o amor à família, que não sei o quê. Tem que falar parabéns, viado, conseguiu. Vocês, a esquerda, esse país que tem leis, estão conseguindo isso. Estão destruindo a base de uma estrutura sólida de uma sociedade. Um mundo onde crianças são espancadas mortas, jogadas como lixo numa vala, mas protege os criminosos. É um mundo que realmente é um mundo que apodreceu na sua essência. Eu, quando criança, falava assim: eu vou viver 100 anos, vou viver 120 anos igual Moisés. Eu falava isso. Eu vou viver muito, vou viver 120 anos. Hoje eu já falo, eu não quero talvez nem chegar aos 80 anos. Eu não vou conseguir ver a sociedade daqui pra frente, sem brincadeira nenhuma. Eu não vou conseguir ver. De questionamentos. Onde estava a prevenção? Onde a gente falhou na denúncia? Onde tem o acompanhamento da prevenção, da intervenção? Será que tudo isso que aconteceu com essa menina não deu sinais antes de acontecer esse extremo e ela ser enterrada viva? Viva! O Brasil tem muito
tantos lugares claros, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como muitas leis. Como eu digo, o problema não é a ausência de lei, gente. O problema é que a gente faça tudo isso de forma integrada. Eu venho reforçando isso aqui nos meus debates, eu venho reforçando isso muito claramente. Não é falta de lei, é falta de tudo isso entrar. É falta de colocar, gente, como crime hediondo, absurdo, sem direito a nada. Matou criança, matou teu filho, matou teu enteado, tua enteada, seja lá o que for. Ah, mas teve bom comportamento, não vai sair da cadeia. Como a mulher que envenenou o filho de 9 anos. Pegou 36 anos, cumpriu 12, o bom cumpriu um terço da pena, tá solta. Ele fez em 2014 isso. Não vai sair da cadeia. Não vai sair da cadeia, mãe, madrasta, padrasto, pai, não vai sair, vocês vão ficar. Vocês vão apodrecer. Tinha que voltar a pena perpétua. Ah, mas a pena perpétua acabou quando o Febrônio foi o último a ter pena perpétua, que morreu em 1984, morreu preso, que era um louco, que matou 2 pessoas, e quando ia matar a terceira foi preso. Era um louco, psicopata, morreu velho na cadeia. Ficaram com tanta peninha, coitadinho, morreu tão idoso na cadeia, sem nem parente. Aí em 84, de lá pra cá, proibiu pena perpétua. Numa época onde a violência era bem menor. O que impede de voltar isso a pena perpétua? É lógico, eu como cristão não posso cravar por morte, mata, faça isso, claro que não. Não quero dar uma de fariseu. Não faça vocês a lei para matar, porque na nossa lei não permite matar. Não, vocês criam a lei para matar, mas porque Jesus me ensina que não se deve matar. Não estou sendo fariseu. Então se cria uma pena perpétua, onde o cara vai trabalhar a vida toda. Ah, mas vai ficar em cargo do Estado? Não. Ele vai trabalhar a vida toda. Ele vai pagar a estadia dele enquanto estiver lá preso, ele ou ela. Sem progressão de pena, sem não sei o que, sem regime semiaberto, sem cumprir em casa. Por quê? Por quê? Porque se não houver uma justiça firme, uma lei firme nesse país, o nosso país vai ser um povo sem vergonha, um povo canalha. Se você abrir aqui a internet, outro caso, o pai que matou a menina. Matou também a chute e pontapé. A menina que tinha a segurança do pai, a menina não, de 12 anos, perdão. E você vai ver outros casos. Se eu abrir aqui o Google, eu vou achar casos e casos para nos deixar loucos. E por quê? Por que essas coisas acontecem? As pessoas estão ficando cada vez piores, Alex. Estão ficando, por que estão ficando piores? Porque a lei prevalece elas serem piores. As leis prevalecem as pessoas serem piores. Depoimento de quem já ficou preso, ele falou que na cadeia não se tem população. Por quê? Porque lá acima se lá morre. Por que o pior crápula aqui fora, dentro da cadeia, se torna uma pessoa que cumpre as leis lá dentro? Porque lá morre e o cara quer viver. Ou quer viver para poder ser solto, para poder voltar para a vida aqui fora. Entende o parâmetro? Um país onde a justiça é tão fraca como o nosso. Nós estamos acostumados de casos que pessoas adultas estão morrendo. Mas nas últimas 2 décadas é muita atrocidade contra a criança. Foi-se a época que dizia, a bala perdida, matou uma criança no aniversário. Ah, a criança foi raptada por um degenerado e acabou matando. Não, gente. A morte está vindo dentro de casa. O que aconteceu com esse país? Tornamos uma nação de psicopatas? Tornou uma nação de pessoas sem amor algum pela própria prole? Eu não sei aonde esse país vai parar. Nós chegamos ao caos absoluto, ao caos supremo. Mas sabe o que é pior? Essas coisas agora vão ser esquecidas. Por que vão ser esquecidas, Alex? Porque estamos na época de Copa. Agora o Brasil é o país mais maravilhoso possível. E se trazer o hexacampeonato então, meu Deus do céu. Não tem fome, não tem miséria, não tem problemas econômicos, não tem violência, não tem nada. É o melhor país do mundo. E que orgulho de ser brasileiro, trouxe o hexa.
Esse aqui é o cara que com 51 anos nunca torceu para a seleção brasileira de futebol. Por quê? Porque desde pequeno, desde adolescente, eu via como era o meu país e eu não sentia prazer de torcer para a seleção brasileira. E mais nesse ano, menos ainda. Continuando aqui para finalizar. Nesta sinergia para que a gente possa dar respostas a essa população que hoje o meu sentimento é que clama. Eu clamo por algo muito mais real e concreto. Isso precisa ser dito com clareza, responsabilidade e a gente precisa tratar com extrema urgência. O caso dessa menina de Tapetininga, ele não pode ser tratado como uma tragédia isolada. Segundo o Instituto Esse caso não pode ser esquecido. Nenhum desses casos pode. É como eu falo, vocês entendem a gravidade de um caso para o outro? Se encontra uma juíza militante igual dessa daqui e entende que a mãe já sofreu o que teve que sofrer porque a mídia ficou contra ela, porque ela sofreu ataques misóginos na internet, ela sofreu ataques machistas, porque maior dor ela sentiu remorso de ter matado a filha, que porcaria nenhuma. Aí eu me pergunto, que coisa mórbida, espancou, igual o menino, ficou espancado, querendo socorro, pegou, jogou numa cova, cobriu com cimento e voltou lá pra noite de amor com o marido dela, com o macho dele. Enquanto uma criança agonizava, morria, suspirava de dor a cada suspiro de prazer do casalzinho apaixonado. E que não deve ter sido conto também, né? Enquanto o menino agonizava de dor, os dois ali, ó, se agonizava de prazer ali, até depois de ver que o menino morreu. É por isso que na delegacia, ela tava com aquele sorrisão no rosto, cruzado as pernas, tirando foto. Depois de uma transa muito boa, após ter espancado o filho quase até a morte. Eu só posso pensar numa legenda dessa, eu não posso pensar em nada. Eu não posso pensar em nada de bom de pessoas canalhas que matam os próprios filhos, que matam uma criança. Enquanto esse canal existir, eu vou sempre levantar uma bandeira por essas crianças. Eu sei que eu não vou ficar trazendo todo dia casos assim, porque isso acaba comigo. Mas eu vou sempre trazer. As crianças têm que ter justiça. Os canalhas assassinos têm que apodrecer na cadeia. Eu tô pouco me lixando pra bandeira LGBT, essas outras coisas, essas palhaçadas. Tem um comentário homofóbico que faz um gay morrer. Vamos empurrar ele com o parta vocês. O teu comentário transfóbico faz um trans apanhar até a morte. Vão se ferrar todos vocês. Enquanto os políticos canalhas estão aí querendo lutar por direito de usar banheiro de mulher, estão querendo se preocupar em aumentar o próprio salário, em ter auxílio paletó, auxílio disso, auxílio aquilo outro. Ninguém está se preocupando com as crianças. Desde quando matar criança não é algo que mexe com o sentimento humano? Se isso perder na nossa sociedade, já perdemos tudo. Só basta realmente um cometa vir chocar com esse planeta e matar os 8 milhões de habitantes que existem aqui. Porque o que virá daqui pra frente não valerá a bosta que tá. Aqui Alex Simambula, mais uma vez, revoltado com mais um crime bárbaro. Outro crime bárbaro. Deixe seus comentários, vocês, meus amigos, me perdoem, estou um pouco rouco, o que vocês acham, se eu estou errado, eu estou agressivo demais, vocês podem falar. Se eu estou certo, pode comentar. Estou em cima do muro, comente também. Só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Uma ótima tarde de terça-feira a todos, uma ótima semana, uma ótima noite. Beijo, queridos a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.